a Kate Millett, essa aqui é a Shulamit Firestone. Era uma autora contemporânea, mas que escreveu um pouquinho depois dela, que o manifesto se torna uma ideologia política mesmo. A Kate Millett, aliás, a Shulamit Firestone, escreveu este livro aqui, The Dialect of Sex, a dialética do sexo. Este livro aqui é, este sim, uma obra de ideologia política. Transforma a revolução sexual numa verdadeira ideologia. Diz, nós precisamos fazer isso, isso, isso e aquilo. É um livro que as feministas, inclusive, não gostam muito de falar sobre ele, porque ele tem um nível de virulência especial. Pode passar. Retira o feminismo do manifesto, transformando numa ideologia. Eu vou aqui citar alguns trechos deste livro da Shulamit Firestone para vocês. Nós vamos ler aqui esses trechos traduzidos do livro da Shulamit Firestone. São textos que precisam ser muito bem entendidos para nós percebermos o nível de ataque, a clareza do ataque que eles apresentam contra a família. Pode passar. Nas conclusões ela diz o seguinte: eis aqui algumas sugestões do sistema alternativo. Preste bastante atenção. Primeira sugestão: a libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva. Ou seja, a maternidade é o quê? É uma tirania. Tirania de sua biologia reprodutiva. Precisam libertar as mulheres da maternidade, portanto. Por quê? Através do quê? Por todos os meios disponíveis. Todos os meios. Vamos criar fecundação in vitro, maternidade artificial. Vamos fazer qualquer outro tipo artificial de maternidade, para que a mulher seja libertada disso. Eles entendem que a maternidade é uma desgraça da qual elas precisam libertar a mulher. E a ampliação da função reprodutiva e educativa a toda a sociedade globalmente considerada. Quer dizer, a função reprodutiva tem que ser ampliada para toda a sociedade, não é só pai e mãe. A gente vai criar reprodução artificial, in vitro, clonagem, todo tipo de reprodução possível. E nós vamos criar todo tipo de educação possível. Não são os pais que geraram os filhos aqueles que os educarão. Nós vamos ampliar isso. Mas ela continua. Estamos falando de uma mudança radical. Libertar as mulheres de sua biologia significa ameaçar a família, que é a unidade social organizada em torno da reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico. Então está claro o objetivo: ameaçar a família. Para isso, nós vamos ampliar a maternidade, nós vamos ampliar a educação. Número 2. A total autodeterminação, incluindo a independência econômica, tanto das mulheres quanto das crianças. Quer dizer, nós vamos dar dinheiro para as mulheres e vamos dar dinheiro para as crianças. É por isso que precisamos falar de um socialismo feminista. Você tem que dar bolsa para as famílias, você tem que dar dinheiro para as famílias, para que ninguém dependa de ninguém, para que todo mundo seja avulso. Vocês estão entendendo? É um modo pelo qual você começa a criar, entre aspas, emancipação dos papéis familiares. Nada disso é ingênuo. Tudo parece muito ingênuo, mas não tem nada de ingênuo. Com isso, atacamos a família em uma frente dupla, contestando aquilo em torno de que ela está organizada: a reprodução das espécies pelas mulheres, quer dizer, a maternidade, e a sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças, que são sustentadas pelo pai. Eliminar essas condições já seria suficiente para destruir a família. Vou repetir. Eliminar estas condições já seria suficiente para destruir a família, que produz a psicologia do poder. Contudo, nós a destruiremos ainda mais.
Tá claro para vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar? É chumbo grosso, mas vai piorar. Passa. Número 3. A total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. Quer dizer, vamos integrar mulheres e crianças em todos os níveis da sociedade. Todas aquelas instituições que segregam os sexos ou separam as crianças da sociedade adulta, por exemplo, a escola elementar, devem ser destruídas. Abaixo a escola. Notem, o que ela está falando aqui é o seguinte: nós precisamos misturar mulheres e homens e crianças e adultos. Tem que acabar com essa separação. E para isso nós vamos destruir a escola. Quando ela diz destruir a escola, abaixo a escola, ela não está falando de você chegar com uma marreta e destruir a escola. Ela está dizendo que a escola precisa ser um lugar onde tudo está misturado. Na década de 60, 70, o que era uma escola elementar? A escola elementar era um ambiente onde meninas estavam de um lado, meninos estavam do outro, onde você tinha primário, depois você tinha o ginásio, depois você tinha o colegial, cada nível, inclusive em escolas diferentes ou em horários diferentes, você tem tudo muito segregado para não misturar as crianças com os adultos, para você não causar confusão entre as idades. Como é que é a escola hoje? É tudo mais misturado impossível, né? O professor hoje ele tem que ser assim, tem que ter vocação para Indiana Jones, para Rambo, para super-herói, porque ele sabe como ele chega, mas ele não sabe como ele sai. Ele pode sair de qualquer jeito. Em alguns lugares ele pode até não sair vivo. Ele pode ser agredido, com o apoio dos pais, inclusive. Coisa que naqueles tempos era impossível de acontecer. Eu me lembro muito bem que os pais chegavam para os professores e diziam: olha, aqui dentro a senhora só não mate. O resto a senhora pode fazer o que a senhora quiser. É para bater, puxar a orelha, castigar, botar ajoelhado no milho, palmatória. Faço, não mate. Só não mate. Hoje é o contrário. É o perfeito contrário. Nota, isso aqui parece uma coisa tão bobinha, né? Eu vou fazer um parêntese para vocês. Platão, na República, ele não era padre da igreja, ele não era bispo, ele não era nenhum santo cristão, era um pagão, um filósofo pagão. O que ele diz para as mães? Ele diz o seguinte: mães, não permitam que se conte aos seus filhos nem sequer fábulas cujo conteúdo as senhoras não conheçam. Porque até a formação do seu caráter, uma criança, diz Platão, não poderia sequer saber da existência do mal. Olha o rigor que Platão dava para a educação infantil. Você precisa segregar a criança da sociedade. Por quê? Porque a sociedade é um lugar das contradições. E uma criança não tem capacidade de assimilar as contradições da sociedade. Ela precisa formar a sua inteligência num nível de saneamento de interferências, para que ela não seja confrontada com as contradições, posta em perplexidade. Quer dizer, uma criança que cresce num ambiente saneado, que não assiste televisão, rádio, que não tem um monte de gente falando coisas contraditórias para ela, terá um caráter mais sólido, terá uma consciência mais clara, a sua inteligência será mais funcional, ela compreenderá melhor as coisas, ela não será submetida a uma série de distrações. Agora veja bem, você pega uma criancinha, coloca na escola, aí vem uma professora católica, maravilhosa, piedosa, doutrinal. Depois vem uma outra professora protestante que diz que é católica, é idólatra, e não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí depois sai a protestante e entra um bandista que diz que tem que acender vela para o orixá, para não sei o que, para não sei o que. Depois vem a do candomblé, que faz macumba contra um bandista. E aí diz que a outra não presta. Aí vem uma outra que é ateia e diz que estão todas erradas e que ela é que está certa. Aí cada coleguinha diz uma coisa. Bom, a criança chega em casa, o pai fala qualquer coisa para ele, a criança vai dizer: bom, essa é a sua opinião.
é apenas a sua. Meu coleguinha diz isso, minha professora X diz aquilo, a professora W diz outra coisa, ou seja, ele é confundido no processo de construção da sua personalidade. É disso que ela está falando. Se eu não pego uma criança logo nos primeiros anos e a submeto a uma enxurrada de confusões lógicas, ela não será suficientemente erradicada da família. Eu preciso tirá-la dos laços familiares, eu preciso tirá-la dos condicionamentos familiares desde muito cedo. Ela tem que ser exposta à sociedade como um todo. Por isso ela diz, se as distinções culturais, notem, distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças, elas são distinções culturais para ela. Não são distinções reais. O que me distingue de uma criança não é uma distinção biológica real. Eu não sou diferente de uma criança realmente. Apenas culturalmente, uma invenção da sociedade. É o que ele está dizendo. Criança e adulto é a mesma coisa. Homem e mulher é a mesma coisa. A distinção aqui é cultural. Continua. Se as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças não forem destruídas, ou melhor, se as distinções culturais entre homens e mulheres, entre adultos e crianças forem destruídas, nós não precisaremos mais da repressão sexual, que é o que mantém estas classes diferenciadas. O que diferencia homem, mulher e adultos de criança é repressão sexual, apenas isso. E nós não vamos precisar mais delas, mais dela, da repressão sexual, caso essas diferenças caiam por terra. Sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural. E aí nós chegamos ao número 4. Assim, chegaremos à liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças, possam usar a sua sexualidade como quiserem. As crianças poderão usar a sua sexualidade como quiserem. Não haverá mais nenhuma razão para não ser assim. Em nossa nova sociedade, a humanidade poderá finalmente voltar à sua sexualidade natural, polimorfamente diversa, ou seja, bagunçada. Serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. A mente plenamente sexuada tornar-se-ia universal, ou seja, capaz de qualquer coisa. Passa. Se a criança escolhesse a relação sexual com os adultos, ainda no caso que escolhesse a sua própria mãe genética, não existiriam razões a priori para que esta rejeitasse suas insinuações sexuais, visto que o tabu do incesto teria perdido a sua função. Está escrito, isso está escrito. Eu apenas traduzi do que está escrito aqui. É este o nível de ser humano que querem construir. Sem família. Quando se diz sem família, está querendo dizer isso. Total desordem. Esta aqui é a primeira contribuição. No movimento feminista, no movimento comunista, eles entenderam que a verdadeira revolução é a revolução sexual. É isso que tem que ser feito. Senão não vai acontecer revolução. É a revolução sexual. Por isso, quando você vê o Ministério da Educação mandar cartilha quase pornográfica, ou às vezes pornográfica para as escolas, quando você vê todo mundo hipersexualizando as crianças, logo lá nos primeiros anos de escola, falando de sexualidade, falando de um monte de sujeira para as crianças da escola, é isso que eles estão aplicando. Não é outra coisa.